Olá meus amigos, como vocês estão? Esse vídeo aqui, querendo ou não, é um tanto especial pra mim. Um dos primeiros vídeos que eu fiz nesse canal foi sobre a parte 1 e a parte 2, e se elas eram boas e tudo mais. Era o começo do canal e eu ainda não estava muito acostumado com o formato, então aquele vídeo eu ainda acho ele um pouco estranho de assistir. Dia 5 de junho, o Capitão Escalércio vai fazer 2 anos de existência. Então, para comemorar nosso aniversário de 2 anos de forma antecipada, hoje nós vamos entender melhor a parte 1 de Jojo, Phantom Blood. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, onde eu vou fazer uns comentários mais gerais, e a segunda, onde eu vou falar sobre a história em si da parte. Então, eu vou colocar as timestamps aqui embaixo, caso vocês queiram ver apenas uma parte específica, tranquilo? Mas antes da gente falar sobre as origens do mangá, se inscreve aqui no canal, que esse ano a gente tem uma meta de chegar a 20 mil inscritos. Também deixa seu like e comenta aí se você quer um vídeo da parte 2 ou até da parte 3 também. Mas vamos, enfim, falar mais a fundo da primeira parte de JoJo's Bizarre Adventure. Faz um tempinho que eu não faço vídeo de Jojo, eu acho que esse ponto já tem um mês já, mas eu tenho pensado tipo, se eu sei que vai ter mais gente pra ver, é melhor eu caprichar. Aí num dia aleatório desse eu tava olhando a minha estante e eu falei, já tá na hora de ler a parte 1, né? E eu comecei a ler no final de semana aleatório do mês passado e sem pretensão nenhuma. Mas aí eu comecei a ver que o mangá tinha tanta coisa legal que o anime cortou, que eu precisava fazer um vídeo. Eu até comentei isso no vídeo que eu falo sobre mangá versus anime e isso faz o quê? Um mês também, né? Pra tu ver o quanto eu demorei. Aí nesse final de semana eu tomei vergonha na cara e decidi terminar de ler. E Jesus, foi uma experiência boa demais. Eu tinha simplesmente esquecido o quão boa a parte 1 era. E se prepara que nesse vídeo vai ter bastante controvérsia e também bastante conteúdo. Então bora. Phantom Blood não foi o primeiro trabalho do Araki. Antes disso, ele já tinha publicado pelo menos uns 7 mangás, sendo os últimos trabalhos dele Bao, que eu tô enrolando pra caramba pra fazer vídeo aqui, e The Gorgeous Irene. A parte 1 de Jojo começou sua publicação em 1º de janeiro de 1977, pela Weekly Shonen Jump, com 44 capítulos e originalmente contendo 5 volumes publicados. Aqui no Brasil, o mangá foi lançado pela editora Panini, com apenas 3 volumes. Eu não costumo falar do produto físico por aqui, e eu não sei nem porquê. Hoje eu me senti na necessidade de falar, porque eu realmente gosto bastante da qualidade dos produtos dessa coleção. As capas são bem legais, na maioria das vezes, e tem um feeling muito bom de tocar, diferente de alguns outros mangás que eles publicam. O papel tem uma qualidade ótima e a impressão é absurda de foda. E a tradução tá da hora também. Não tá muito carregado nos memes e nos brasileirismos, então aparentemente tá bem adaptada. Eu recomendo você comprar, se você realmente gosta da obra. Atualmente nós temos até a parte 3 completa e custando R$30 cada volume. Sim, é um pouquinho salgado, eu tenho noção disso. E a parte 4 vai começar a ser lançada em junho, custando R$35. Isso é triste, mas eu vou comprar igual, infelizmente. Enfim, isso não é propaganda, não é jabá, nem nada do tipo, mas eu só queria dizer que eu realmente gosto do produto e que eu recomendo vocês a comprarem. Mas enfim, eu dei uma volta gigante no assunto. Em Phantom Blood, seguimos a jornada de Jonathan Joestar, o único herdeiro de uma família de aristocratas da Inglaterra e que tem a vida virada do avesso quando um outro jovem, chamado Dio Brando, vem morar em sua casa, para pagar a promessa que seu pai tinha feito. A parte 1 varia muito rápido de novela mexicana de assassinato para filme de aventura medieval com zumbis. Chega a ser de fato bizarro. E como eu sei que nem todo mundo assiste o vídeo todo, eu vou fazer umas considerações aqui, mas se você ficar até o final, eu garanto que você não vai se arrepender. Faz muito tempo que eu vi o anime da parte 1, praticamente uns 2 anos, e lendo o mangá, a minha mente foi virada um pouco do avesso sobre o que eu tinha de memória, porque eu sempre gostei da parte 1, longe de ser a minha parte favorita, mas eu sempre achei uma parte muito boa. Lendo o mangá, a parte teve uma outra cara pra mim. Pra começar, pelo jeito absurdo que o Araki lida com a violência, o que no anime é bem censurado, então tiro bastante peso das cenas. Mas no mangá, o Araki mostra a violência de forma bem absurda e exagerada. Ela tá basicamente por todo lado nas cenas de luta e elas são sempre bem absurdas. Isso é algo que realmente me chamou bastante atenção. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre toda a estrutura da obra, algo que eu simplesmente não lembrava ser tão bom. Hoje em dia, a maioria das pessoas diz que Phantom Blood é genérico e não tem muito brilho, que tudo ali já foi feito 1000 vezes e talvez até melhor. Sobre isso, tem duas coisas a se considerar. Primeiro, é um mangá de 35 anos atrás, então tudo isso que você diz que é igual ou fez melhor que Jojo foi inspirado em Jojo. Sim, a verdade é triste, mas é a verdade. O Kimetsu no Yaiba, que as pessoas amam tanto, é basicamente Phantom Blood em outra roupagem e escrito mais 7 vezes pior. Segundo, experienciando a verdadeira história da parte 1, eu realmente acho que ela é imensamente original e inovadora. Mas fica tranquilo que eu vou desenvolver isso melhor, porque eu vou falar de cada volume especificamente. Normalmente eu diria que é porque o final é extremamente ousado ou algo do tipo, o que não deixa de ser verdade, mas é tudo uma questão de ambientação, construção e condução da narrativa. A ambientação de Jojo foi o que me ganhou desde quando eu vi o primeiro episódio. Aliás, essa foi minha reação quando eu vi o primeiro episódio. Na moral, eu acabei de ver o primeiro episódio de Jojo e eu vou te falar, como você conseguiu falar que Jojo é uma merda vendo esse episódio incrível que é o primeiro episódio? Mano,
Mano, como é que tu não gostou, velho? Cara, eu acho que esse é o melhor primeiro episódio de qualquer anime que eu vi na minha vida. De todos. O primeiro de One Piece é uma merda, o primeiro de Hunter x Hunter é uma merda, o primeiro de Cowboy Bebop é bom, mas o primeiro de Evangelho é meio chato. Mas puta que pariu, esse primeiro episódio é incrível. É incrível. Mas todo o cenário da Inglaterra no final do século XIX, os contextos históricos que o Araki dá, os locais da vida real, todos esses detalhes que o Araki coloca, tornam toda a história um pouco mais palpável, um pouco mais real. Eu amo todas as partes de Jojo, sem exceção, mas as partes que se passam em lugares reais são muito mais interessantes, na minha opinião. Diamonds Unbreakable é incrível, e Morio também, até porque a cidade é quase que um personagem próprio, então o Araki também soube fazer isso muito bem. Mas a parte 5 e a parte 7, por exemplo, botar toda essa bizarrice em lugares reais, que dá pra reconhecer, conhecer a história desses lugares, as referências, isso é lindo, e esse é um ponto absurdo da parte 1, porque ver esses zumbis e vampiros na Inglaterra é simplesmente da hora demais. A construção e a condução da narrativa basicamente andam juntas, porque ao mesmo tempo que ele vai construindo todo esse poder e medo ao redor do Dio e os zumbis, com os diálogos do Jonathan e do Zeppeli durante o volume 2, que é basicamente antes deles irem atrás do Dio de fato, e todo esse mistério que vai se formando ao redor da Máscara de Pedra, que vai sendo construído durante todo o primeiro volume, que culmina com a transformação do Dio no final do volume, é incrível. E meio que aqui não tem aquela coisa de missões iniciais, como a maioria dos shounens da atualidade tem, até porque o mangá é bem curto. E ele também não tinha criado o modelo vilão da semana, que ele aderiu na parte 3. Então a história flui de forma bem mais gostosa de se acompanhar, e você pode ver e ler tudo de uma vez só, que não vai parecer cansativo. E isso é algo que eu aprecio bastante. Phantom Blood basicamente tem uma introdução bem cativante, um miolo de treinamento da hora e um arco final, uma conclusão basicamente perfeitos. Sim, tem coisas que de fato não são nível parte 7, tipo o grupo principal, que é meio sensal, ou alguns problemas de ritmo que o mangá tem lá pro final, porque as coisas acontecem rápido demais e isso me incomodou um pouco, porque foi meio complicado de sentir o peso das coisas e tudo mais, mas talvez isso seja um problema meu. Eu gosto bastante do Zeppeli, eu gosto da personalidade dele, eu gosto do passado dele, toda a história dele e tudo mais. E relaxa que eu já vou falar isso em mais detalhes. Mas o Jonathan é um bom personagem, e só. Ele não é esse lixo que as pessoas dizem que ele é. Eu acho que quem diz isso só viu o anime, porque lá ele realmente é um pouco irritante, tem dublagem e tudo mais. Só que no mangá ele tem uma energia mais séria. Sim, ele ainda é um cavalheiro com valores e essa coisa toda, mas o mangá também mostra o lado menino bobo dele na juventude, e quando adulto ele é só de fato mais sério e bem proativo a derrotar o Dio. Ele é um bom homem, só isso. Mas o Jonathan, ele foi construído assim de propósito. O Jonathan ser assim, um cavaleiro honrado e sério, foi o que deixou o Joseph existir do jeito que ele é. Porra louca mesmo, tá ligado? Além de ser um produto da época dele também. Rodeado de personagens como o Kenshiro, faz sentido ele ser quem ele é. Agora, o Speedwagon na sala. Esse é um personagem meio curioso. Ele não é ruim. Pra mim, ele é o cara que representa o leitor no meio do conflito. Muitas obras têm esse personagem, que é fraco, não tem muito propósito na luta em si e basicamente tá lá pra ficar assustado e falar o que tá acontecendo. Ele tem os momentos engraçados, de vez em quando, mas o que me deixa puto é como ele simplesmente desistiu do chapéu com lâminas dele. Mano, ele seria útil demais nas lutas, tá ligado? Rasgando o zumbi no meio, cortando o vampiro, tal, mas o que ele decidiu fazer foi descongelar o braço do Zeppeli com a barriga e ficar 90% do tempo reclamando que ele é inútil. Tá, foram 4 páginas de roteiro e eu acho que já tá na hora de ir pro que realmente importa, a história do mangá. Mas eu gosto bastante de dar ênfase nessas questões, porque meio que faz parte de mim, tá ligado? Não que eu seja um crítico incrível e maravilhoso e genial, mas eu acho que eu tenho coisas legais a dizer. E foi uma das poucas vezes que eu li algo com o intuito de fazer vídeo, tipo, pensando no que dizer e tudo mais. Porque normalmente isso é bem improviso, eu admito pra vocês. Eu vou escrevendo o que vem na cabeça na hora. Então, eu tenho que vir aqui e dizer umas coisas mais legais que Ora Ora e dizer que Jojo é pose, meme e a parte 1 é ruim. Mas enfim, vamos falar sobre o primeiro volume. O mangá já começa mostrando pra gente um ritual asteca que fazia o uso da Máscara de Pedra, o que o anime cortou. Eu acho quase que genial a escolha do Araki em usar o povo asteca para ser o criador da Máscara de Pedra, porque, historicamente falando, faz muito sentido com características específicas desse povo. Mas isso é um assunto para daqui a pouco, então guarda essa informação. Logo depois disso, nós temos a fatídica cena onde o pai do Dio, Dario Brando, vai fazer seu saque à carruagem de George Joestar, mas descobre que ele estava vivo e blá blá blá. Nesse começo também mostra um pouco mais da relação do
do Dio com seu pai, e logo depois nós chegamos ao dia em que Dio chega na mansão de All-Star. Mas antes disso, ele dá um pequeno contexto sobre a Revolução Industrial que ocorria no final do século XIX e como isso influenciou o povo e trazia um sentimento de euforia. Isso não é só um detalhe interessante, como ajuda a reforçar a ideia do Araki de que o tema da obra é ódio à humanidade, porque mesmo reforçando que as máquinas estavam cada vez mais avançadas, os nossos heróis representam a fé na humanidade, não precisam delas para derrotar o inimigo. E se você quer me ver falar mais sobre isso, eu participei de um vídeo sobre o assunto no canal Jojo Brasil Adventure, vai estar passando no card em cima pra vocês. Passa lá depois que eu gostei bastante desse vídeo, tá bem legal. Esse momento inicial da relação do Jonathan com o Dio é bem straightforward, é bem igual ao anime mesmo. A questão é que tem umas cenas óbvias que iam ser cortadas porque é tipo o George dando palmada no Jonathan porque ele errou o trabalho ou coisa do tipo. Tem uma ceninha também depois do jantar que mostra o Jonathan tristinho e tudo mais, o que não é nada de muito importante, é só uma questão de mostrar mais o lado dele mesmo. O que eu gosto bastante nesse começo é que ele realmente parece uma novelinha, tipo, tem coisas bem exageradas, como o Dio sendo um cuzão, que sim, é bem exagerado, mas é que a falta de dublagem e os exageros do anime realmente parece uma novelinha e tem uma atmosfera bem mais séria e parece algo completamente diferente do que deveria. Isso é algo que eu gostei muito lendo o mangá. Ele tem uma atmosfera bem tensa e soturna, por assim dizer, algo que na minha opinião é bem diferente do anime. Logo depois disso, tem a luta de boxe do Jonathan contra o Dio. A diferença aqui é que tem umas páginas a mais de contexto sobre regras de luta e uns diálogos engraçadinhos, o Dio soltando fogos pra impressionar a galera, tá ligado? E a luta é bem mais violenta e tem bem mais peso. O Dio literalmente enfia o dedo no olho do Jojo, tipo, de graça, tá ligado? É bem ridículo. O próximo capítulo é engraçado, porque começa com os diálogos do George com o Dio e logo depois mostra uma cena do Jonathan fumando um cachimbo e chamando as outras crianças pra puxar um fumo. E eu acho que dá pra entender porque o anime tirou essa cena, né? Depois disso, eu quero pular pra um pouco no futuro, depois de mostrar o começo da relação do Jonathan com a Erina, o momento quando o Dio dá e tudo mais, tem um pedaço da história que realmente me chamou a atenção. Por incrível que pareça, Jonathan e Danny têm uma história. Sim, tem uma história. Isso aqui é uma coisa que o anime cortou que me deixa imensamente triste, porque não é nada demais, mas é uma camada a mais e bem legal pro Jonathan, o que torna o assassinato do Danny mais 3 vezes mais pesado e um marco importantíssimo pro personagem. É um diálogo entre o George e o Dio. O patriarca da família comenta que a amizade entre Jojo e Danny é muito forte e foi isso que o ajudou a lidar com a tristeza. Em seguida, ele diz que ao chegar na mansão, Danny tinha muito medo das coisas, e quando Jojo foi fazer carinho nele, acabou sendo mordido, e com medo e raiva de Danny, ele começou a maltratar o cãozinho, até jogava pequenas pedras no coitado. Só que num certo dia, o Jojo estava nadando no rio perto de casa, só que ele acabou indo fundo demais e se afogando, e quem veio salvar ele? Isso mesmo, o Danny. Depois disso, os dois desenvolveram uma amizade incrível e uma relação muito próxima. Logo após isso, tem aquela briga entre os dois, quando o Jonathan descobre do beijo entre Eren e Dio, e essa sequência realmente parece um trecho de novela, tá ligado? Eu acho foda, eu não sei você. E o assassinato de Danny, que aqui parece muito mais brutal e mais gráfico, porque, como eu disse, o Araki adora uma violência explícita, e mostra um pouco mais sobre a tristeza do Jonathan sobre a situação, até porque era o melhor amigo dele, né? Depois disso, tem um time skip pra 7 anos depois, e já começa com um foreshadowing bem da hora do Jack the Ripper, que tem uma participação até que decente na história. Aqui as coisas são bem mais diretas e parecidas com o anime mesmo. É o segmento onde o patriarca da família de All-Star fica doente e Jojo acaba descobrindo que essa doença foi a mesma que matou o pai de Dio. O palhaço estava basicamente envenenando o George para ficar com a herança. Aí o Jonathan vai para Londres procurar um antídoto. Essa parte em si não tem nada de muito diferente ou especial, mas toda a atmosfera que o autor vai construindo, a tensão entre Dio e Jonathan, o drama, as descobertas, os plot twists, parece mais uma série de drama que se passa no século XIX com toques de arqueologia do que um mangá. E é isso que eu amo demais nessa primeira parte. Todo esse primeiro volume tem uma aura de mistério e drama que eu gosto bastante e são coisas que só Jojo pode me proporcionar. Isso era algo que eu realmente estava sentindo muita falta e não fazia ideia. Daqui pra frente, o anime foi realmente bem fiel ao mangá, mas eu vou admitir pra vocês que esse segmento onde o Dio volta pra casa e é cercado pelo Jojo e pela polícia chega a me deixar sem palavras de tão bom. Isso desde que eu vi o anime, eu realmente gosto bastante dessa parte, porque além de ser um ápice de tensão incrível quando o Dio rejeita a sua humanidade, é basicamente o ponto de virada da história, onde passa de uma novela mexicana para uma aventura com vampiros e zumbis bizarros. E o volume termina com a mansão de All-Star em chamas e a tensa luta entre Jonathan e Dio.
Antes de falar o que acontece no volume 12, tenho que fazer uma confissão aqui pra vocês. Quando eu comprei esse volume, eu realmente pensei que na capa era o Joseph e o Caesar, tá ligado? Porque não tem como, eles são muito parecidos. Mas enfim, o volume continua na luta entre os dois e tem aqueles momentos memoráveis, como o Dio escalando a parede com os pés e tudo mais. Essa luta é de fato muito boa e é algo que marca bastante o começo do mangá. Mas no fim das contas, Dio é derrotado. Logo depois tem uma parte considerável do Speedwagon indo visitar o Jonathan no hospital, que eu achei bem engraçadinha. Eu não lembro se essas cenas tem no anime do Speedwagon, mas são cenas bem legaisinhas e que ajudam a construir algo mais legal pro personagem. E aqui tem uma coisa simplesmente sensacional que eu choro toda vez que lembro que o anime cortou essa parte. Começa falando sobre o Jack the Ripper, mostrando ele em ação, matando uma moça, e logo depois mostra o Dio, todo decrépito num hobby preto, com a cara acabada, indo recrutar ele, com um diálogo bem interessante. Eu gosto bastante dessa parte porque tem um ar bem vilanesco mesmo, algo maligno, algo que um vilão clássico ocidental faria, tá ligado? Tem um ar bem específico que eu gosto bastante. Aliás, se vocês estiverem escutando um barulho de fundo, é chuva, eu acho que tá chovendo e não tem muito como evitar esse barulho, mas foi mal, espero que não dê pra ouvir direito no vídeo. Agora a parte onde as coisas ficam mais complicadas. Zeppelin e seu Ramon. Pra ser sincero, quando eu assisti o anime pela primeira vez, o Zeppelin nunca me chamou tanta atenção. Eu achava ele um cara legal, com um propósito bem legal, mas nada demais, assim como os outros personagens. Mas parece que no mangá ele carrega dentro de si todo o espírito de doideira que esse mangá tem. Ele é um cara sério, com um dever claro de acabar com a Máscara de Pedra, mas ao mesmo tempo ele tem um visual muito aleatório, tá ligado? É muito extravagante, que eu acho que chega até a ser um pouco engraçado, porque imagina tu tá andando de boa na rua e tu vê um cara assim, tu vai achar engraçado, não tem jeito. Mas e o Ramon? A gente tem que sempre lembrar que esse é um mangá de 1987, de 35 anos atrás. Então pra você hoje em dia pode ser até um sistema ruim, um sistema fraco. E eu não discordo, não é nada demais. Mas pensa que na época não era comum como é atualmente. Nem todo shounen tinha um sistema como regras e sistemas. Então o Ramon foi um tanto inovador. Por mais que não tenha tido o aproveitamento correto, foi algo inovador. Algo que surpreendeu na época. E se o Ramon é tão ruim assim, por que o anime que copiou o Ramon, Kimetsu, foi um dos mais vendidos e mais hypados 2019 e 2020. É, amigo, o Ramon não é tão ruim assim. Com certeza absoluta, as stands são muito mais legais, porque são muito mais criativas e o Araki soube aproveitar muito melhor, mas o Ramon é algo simples, mas que teve um impacto absurdo. Com isso fora do caminho, vamos voltar ao foco. Aqui começa o treinamento do Jonathan, e sendo bem sincero, isso é algo que eu sinto muita falta nas outras partes de Jojo. Eu pessoalmente até entendo que a partir da parte 3, a maioria dos personagens aprendeu a usar seus stands através da necessidade, como o Jotaro e a Jolene, ou com o tempo, como é o caso do Josuke e do Diurno, já que eles cresceram com seus stands. Mas poxa, Stardust Crusaders é um corredor de lutas imenso. O que custava ao Araki dedicar um tempinho só, uns 5 episódios, ao Joseph treinando o Jotaro? Isso também poderia dar muito mais destaque ao Avidol, que tem muito pouco brilho. Seria uma mudança de ritmo muito legal e seria muito bom para desenvolver os personagens. Mas, enfim, é nesse treinamento onde o Zeppelin ensina os básicos do Ramon e onde ele conta seu passado também, e o que ele sabe da Máscara de Pedra. E meus amigos, essa é a parte que eu mais gosto do mangá inteiro. Eu não lembro muito bem se isso tem no anime, mas eu acho que não. O Zeppelin diz que quando ele era mais jovem, ele fazia parte de um grupo de arqueologia da faculdade do pai dele. E numa certa viagem ao México, em ruínas astecas, eles encontraram a tal Máscara de Pedra. Só que na volta, as coisas ficaram um pouco estranhas. No meio do Oceano Atlântico, a cabeça de um dos membros da tripulação foi encontrada decepada e tinham olhos de outro companheiro no teto da cabine do navio. Alguém da equipe tinha colocado a máscara sem nenhum motivo aparente. Naquela noite, 58 tripulantes foram mortos, e num ato de desespero, ele pula no mar. Mas nem isso parou, e o demônio vai atrás de Zeppelin. Quando a luz do sol finalmente começou a aparecer, ele pôde ver que o vampiro era seu próprio pai. Depois disso, ele ficou intrigado pelo fato da criatura ser derrotada pelo sol, e passou anos tentando descobrir esse segredo, quando finalmente descobriu o Ramon, o poder de emitir ondas de luz igual à luz do sol. O Ramon é o inverso da Máscara de Pedra, por isso pode derrotá-lo. E lembra que eu disse mais cedo que faz um sentido absurdo o Araki ter escolhido os astecas para serem os criadores da máscara? Então, vamos começar uma aulinha de história com o professor Scalércio. Estão prontos, crianças? Então vamos lá. Para começo de tudo, os astecas foram o último povo a habitar a Mesoamérica, que é a região basicamente da América Central ali em cima até o México, antes da chegada dos espanhóis. O Império Azteca, ou a Confederação Azteca, durou de meados de 1200 d.C. até a chegada dos espanhóis, em 1520. Durante 1428 e 1440, os mexicas, essa é a nomenclatura real, tá rapaziada? Aztecas foram os espanhóis que criaram. Então, o certo é falar mexicas, mas enfim. Começaram suas conquistas territoriais, o que daria origem à Confederação Azteca. Isso é importante porque, assim como os incas, por exemplo, era uma confederação bem heterogênea, formada
formada por diversas etnias. Era um conjunto político, etnicamente bem diverso e que foi construído através de conquistas militares e um território descontínuo. Em sua natureza, os mexicas eram um povo basicamente dominador e meio que a violência era intrínseco a essa dominação. Os incas também, mas eles são um caso bem específico porque era mais absurdo ainda. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com Jojo? Então, o Zeppeli diz que o objetivo da Máscara de Pedra é conseguir aliados para dominar o mundo inteiro. Você entendeu o paralelo? Essa foi uma jogada genial do Araki e que saber um pouco mais sobre os aztecas ajudou muito a compreender o mangá. Então eu também espero ter ajudado você a entender essa história um pouco melhor. E isso também dá outra camada ao Dio, porque a gente vê que essa vontade dele, de ser o imperador, não é diretamente vontade dele próprio, mas só foi somada à personalidade forte e orgulhosa que ele já tinha. E isso é bem interessante. Eu não sei se cheguei a comentar em algum momento, mas meu Deus, como o traço disso aqui tá bonito. No primeiro volume ainda era meio estranho, mas a evolução do traço do Araki é bizarramente bonito. Beleza, que o Jonathan parece um colchão de casal ortobom, de tão bombado, mas é muito lindo, cara. Eu tô quase morrendo escrevendo esse roteiro, mas finalmente chegamos na parte de Win Night Slot. Primeiro eu gostaria de comentar que eu adoro o contexto que o Araki dá pro lugar, sobre ser um campo de treinamento para guerreiros na Idade Média, porque além de ser bem legal só pela curiosidade, também é um foreshadowing para as lutas que vem a seguir. A gente chegou num ponto que tem pouquíssima coisa diferente do mangá, então o que me resta é comentar sobre o que eu realmente acho legal. A luta contra o Jack the Ripper continua extremamente violenta e bizarra, o que eu acho muito foda, diga-se de passagem. E essa luta é mais um teste real pro Jonathan. Mas uma coisa muito ridícula nessa parte é que o Zeppeli conta uma história de que um tubarão gigante estava aterrorizando uma vila de pescadores. Aí o mano foi sair para pescar e acabou sendo atacado pelo tubarão. A perna dele ficou presa nos destroços do barco e para se salvar, ele amputou a perna, mas aproveitou da situação para matar o bicho. E tipo, isso me deixa pensando, caralho, se ele podia matar o bicho, por que ele não atirou com um pedaço de peixe ou algo assim e matava direto, sabe? Ele perdeu a perna de otário. E faz sentido, não faz? Mas no fim das contas, o momento decisivo da batalha é bem épico. Depois disso, eles chegam no vilarejo. E pra resumir o que acontece aqui, o menino tava hipnotizado pra roubar a mala deles e atrair os mocinhos pro território do Dio. E olha aqui, cara, o Speedwagon podia ser uma máquina de matar se ele tivesse o maldito chapéu que corta. A luta deles contra o Dio nesse momento é mais pra mostrar toda a grandiosidade dele, mas eles acabam tomando um pau pro poder de congelar do Dio. O que rende a cena maravilhosa do Speedwagon descongelando o braço do Zeppeli com a barriga. Eu ainda não entendo o que o Araki tava pensando quando ele escreveu isso, mas né, tem bizarro no nome, fazer o quê? E como o Dio é muito superior a esses vermes humanos, ele chama dois cavaleiros medievais para cuidar do Jonathan e do Zeppeli, Tarkus e Bruford. A minha primeira pergunta é, se eles morreram no século XVI, como é que sobrou qualquer coisa deles que não fosse osso? Mas tá, tem bizarro no nome, temos que sempre lembrar desse fato. O que segue depois disso, eu acho que eu digo sem medo, é uma das melhores coisas de Jojo, tipo, da vida, tá ligado? Pelo menos das primeiras 6 partes. Eu acho que o Araki não chegou num ápice de narrativa tão incrível para personagens secundários até a parte 6, porque sendo bem sincero, uma das melhores histórias de Jojo é a de um secundário da parte 7, que é o Ekapipo. Mas enfim, Tarkus e Bruford tem uma história melhor e mais bem feita que todos os personagens da parte 3 e 4 juntos. Não é nem por ser um negócio histórico e tudo mais, mas é que essa história em si é um microcosmos maravilhoso e é pra uns inimigos mega aleatórios que morram, tipo, no próximo volume, tá ligado? Eu acho simplesmente incrível como ele se dedicou a fazer isso aqui. Resumindo de forma bem rápida e simples, os dois eram guerreiros leais a uma rainha que tomou um golpe de forma muito baixa. Eles tinham exércitos muito fortes, mas nunca foram derrotados. Mas a eles foi feita uma proposta de que se os dois se rendessem, a sua rainha seria libertada e sua vida seria poupada. Mas era uma mentira. E a 2 passos de serem executados, o carrasco diz que sua rainha já está morta. A que estava na torre era apenas uma sósia. Então eles morrem com um ódio profundo e amaldiçoando esse mundo. É lindo, cara. É simplesmente lindo, e eles viram basicamente um alvo fácil pro Dio. Depois desse documentário histórico, a gente volta pra porradaria padrão entre o Jonathan e o Bruford, que é muito boa por sinal. No meio disso, o Araki, pra completar a ideia de que o Tarkus e o Bruford eram muito fodas, ele comenta sobre o desafio dos 77 anéis, onde o cavaleiro passava por uma provação, onde cada inimigo que era derrotado, ele deveria colocar um anel em seu corpo. E aparentemente, os dois eram muito bons nesse desafio. Mas a luta continua e o volume acaba no épico Sunlight Yellow Overdrive. Continuando na luta contra o Bruford, tem aquele momento valoroso onde Jonathan sente compaixão com o cavaleiro. E o mesmo se liberta de todo o ódio e rancor que ele sentia. Isso me lembra que eu já vi gente falando que o Tanjiro é foda porque ele sente compaixão com os demônios, sem contar que não é nem Joji que fez isso, tá ligado? Tipo, o Shototora é da mesma época, um pouco depois, e o protagonista já fazia isso. Mas tudo bem, opiniões de quem não viu muitos animes. Tem a famosa cena do Pluck Luck e seguimos para a próxima barreira, Tarkus. Sendo bem sincero, eu acho que eu gostei mais dessa luta no anime.
Eu não desgostei dela, mas depois da emoção do Bruford, o Tarkus é só um brutamontes e aquela gimmick da corrente é até meio chatinha. A pipa de folhas que eles usam pra escapar do Tarkus é incrível, e eu também gostei bastante da historinha do Poco e a coragem. Foi uma adição bem legal ao roteiro. Sem contar a morte do Zeppelin. O Araki contar o passado dos personagens perto da morte é algo que ele faz até na parte 3 e eu acho simplesmente ridículo, mas pelo menos aqui ficou bem melhor encaixado, até porque o destino dele já tinha sido estabelecido antes, então não pareceu tão jogado. Mas, por exemplo, o passado do Kakyoin, porra, é muito mal feito e mal encaixado. Mas voltando à parte 1, o Zeppelin foi um personagem que eu amei de acompanhar até o último momento. Todo o passado dele e história são incríveis. Só é triste como a história do Zeppelin, em geral, é quase sempre estar nas sombras de um Joestar e ser um sacrifício importante para a história. Lágrimas derramadas, o Ramon que Zeppelin passou para Jojo é o suficiente para derrotar o gigante do mal. A melhor coisa que existe é amar e ser amado. A segunda é amar e não ser amado. E mais uma vez, Jojo é o herdeiro de um estilo de vida e de um espírito. Adeus, Sr. Zeppelin. Estamos literalmente na metade do volume e tem a introdução daqueles personagens extremamente aleatórios que tem uma função mínima, que são o Dyer, o Straight e o Tom Petty. Uma coisa que eu quero destacar aqui é a cena onde a mãe pede pro Dio poupar o seu bebê. E meu Deus, Araki, eu sei que o Dio é do mal, eu sei que você precisa construir ele como um vilão, mas precisava disso? Eu nunca vou superar esse trauma. Nunca. A cena da mãe comendo seu próprio bebê tá cravada na minha retina até hoje. Eles finalmente chegam para confrontar o Dio e eu gostaria de destacar essa cena onde eles chegam tacando uma bigorna num zumbi para salvar a menina, porque eu não consigo expressar minha reação quando eu vi isso. Eu simplesmente perdi tudo. Parecia uma cena de Tom e Jerry, tá ligado? A arte desse final do mangá é simplesmente linda demais e tem uns quadros incríveis. Eu tenho pena de quem não gosta de traço de Jojo, de verdade, eu tenho pena. Pra ser sincero, eu tinha muito mais coisa para falar do começo do que dessa reta final, porque a luta do Jonathan contra o Dio é de fato muito boa, muito violenta, poderes bizarros e tudo mais, o raio do olho, mas é bem simples, não tem nada de muito absurdo. É uma ótima reta final. Eu só queria saber como é que o Speedwagon sobreviveu até aqui sem nenhum arranhão, sabe? Ele é tipo aquele seu amigo que é carregado no LoL, tá ligado? E o cara fica vivo até se destruírem o Nexus, e ele passa a partida inteira só falando. Mas enfim, o Dio é derrotado e eu gostei demais desse detalhe que o Araki colocou sobre os jornais, falando sobre o que aconteceu depois de tudo isso. E é da hora porque tem animes que parece que o mundo tá quase acabando e ninguém viu nada, tá ligado? Tipo, isso é uma crítica ao Soul Eater, porque é o meu mangá favorito, mas no final não tem ninguém de fora do grupo dos heróis comentando sobre nada ou sobre a luta ter ficado preta. Eu acho que tem um comentário sobre a luta ter ficado preta, mas acho que é um só, tipo, ninguém, a mídia não falou disso, sabe? Apesar de eu gostar bastante desse segmento, parece que ele foi bem rushado. Não tem um meio termo entre a derrota do Dio e o casamento do Jonathan com a Erina. Foi tudo muito rápido e isso atrapalha um pouco a assimilação das informações e o peso das coisas, entende? Mas eu acho que isso é uma reclamação pequena, não é nada demais, nada que estraga a história. Como eu já disse no começo do vídeo, eu acho o final de Phantom Blood imensamente inovador. Se você acha tudo isso que eu disse ao longo dos 3 volumes clichê, se tem uma coisa que não é clichê, é o final. Se o Jonathan terminasse a história feliz e sorrindo, eu ia amar, porque ele realmente merecia no final de contas. Mas no momento de paz, onde a gente acha que tá tudo bem, pá, aparece a cabeça do Dio pra estragar tudo. Por mais que não fosse algo tão misterioso assim, até porque mostra o zumbi pegando a cabeça do Dio depois da luta, é uma jogada bem ousada do Araki, sem contar que foi uma ideia interessante pro Dio voltar na parte 3, o que, querendo ou não, é bem legal. E a parte 1 termina assim, Jonathan morto e a Erina escapando e sonhando por um futuro melhor, carregando a esperança da família Joestar. Se eu não conseguir te convencer com esse vídeo o quanto a parte 1 de Jojo é foda, eu não sei onde é que foi que eu errei. Eu acho que o Bernardo de 2 anos atrás ficaria bem feliz e orgulhoso com esse vídeo e onde a gente chegou, porque tudo isso foi graças a vocês e ao meu esforço aqui no canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu gostei muito de ler essa parte 1 de novo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A parte 1 tem qualidades incríveis que acabam sendo ofuscadas pelas partes posteriores, mas ela é tão incrível e até melhor que algumas partes que o pessoal idolatra. Os personagens com certeza são os mais fracos de todas as partes, mas toda a construção da narrativa, o mistério e do terror compensa por todos os defeitos que a parte tem. Mas enfim, se tu chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aí se você também quer que eu faça um vídeo nesse estilo sobre a parte 2, quem sabe, e vê se assiste algum dos vídeos que tá passando na tela. Eles devem ser tão legais quanto esse que você acabou de ver. Eu sou o Bernardo, seu imperador, e até o próximo vídeo.